Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você que compartilhou comigo alguns momentos lá pelo Instagram e participou das enquetes também, ou se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative os sininhos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito votado lá no Instagram, que é como ser mulher na obra, como é sendo mulher na obra, como é ser mulher na área da engenharia, né, nesse setor profissional que você precisa passar grande credibilidade, que você precisa passar um posicionamento mais firme, às vezes você precisa passar um posicionamento de uma visão diferenciada. E eu trouxe vocês aqui num cantinho novo, né, que ainda é um pouco recente aqui na minha casa. Eu montei bem recente para esse ano conseguir focar um pouco mais nos meus estudos. E acho que tem um pouquinho mais da minha cara pra gente falar um pouco mais desse ponto de vista. Eu acho que é bem interessante. Mas, estamos falando de mulheres, né? A mulher, ela tem uma habilidade assim incomparável, né? Que é fazer 1000 coisas de uma vez só. E muito bem feitas, né? Por sinal. Então, como eu tinha que organizar esse meu cantinho e gravar vídeo pro canal, então eu vou organizando e falando com vocês. Na verdade, vamos começar, né? O que eu precisava colocar como algum dos principais tópicos, né? Quando a gente é mulher na área da engenharia civil. Eu acredito que um dos principais tópicos que a gente pode colocar em discussão o primeiro deles é se posicionar, né? Porque assim, tudo vai depender da forma com que você se posiciona, da forma com que você vai passar a sua imagem, né? Tanto fisicamente, né? Como você se veste, como você a sua postura, como você se apresenta, como você gesticula, como você conversa. Isso acaba sendo assim, a primeira impressão, ela, infelizmente, ou felizmente, né, para algumas pessoas, quando a gente fala de estética, ela tem muito peso, né? Então, assim, se você é uma pessoa que ainda não tá com uma postura legal, ainda não tá com um posicionamento muito firme, ainda fala, assim, de uma forma mais, né, cabisbaixo, ainda não tem tanta propriedade no que você está dizendo, a forma com que você se veste, a primeira impressão, os primeiros 5 minutos falam muito sobre a credibilidade que você vai passar. E isso é muito, muito importante. Então, quando você entra na área da engenharia civil, você começa a ter, né, um caminho onde você acaba contatando pessoas assim que em outras áreas você não teria um contato direto. Por exemplo, eu falo quando eu estava no estágio, eu falava com engenheiros, gestores, coordenadores diretamente. Às vezes eles chegavam e ia acompanhar o serviço, e aí, o que você está cuidando, o que você está fazendo, e você tinha que se posicionar. Você tinha que falar o que você estava verificando, qual serviço você estava acompanhando, tudo isso. Então, assim, se eu queria passar uma posição de mais credibilidade, impor uma imagem de maior capacidade, de maior credibilidade, eficácia, eu tinha que me portar diferente. Eu não poderia falar, eu sou estagiário, eu tô só aprendendo. Não, porque o seu momento de crescer, de começar a mostrar para as pessoas, né, quem você será. Então, assim, o que eu acho muito interessante nessa área é que você sendo homem ou você sendo mulher, você tem a possibilidade de se vender, sabe? Você tem a possibilidade de ter um tete-a-tete com pessoas muito importantes, onde você consegue literalmente vender o seu peixe. Falar, olha, eu sou assim, eu gosto de aprender, é isso que eu tô fazendo. Então, assim, eu ser mulher nunca me impediu de dar o meu melhor e me destacar entre os demais. Por exemplo, eu tenho a minha equipe, certo? Então, quando eu comecei o meu estágio, eu cuidava de alguns funcionários, eu cuidava de setores de acabamento, eu já gerenciava uma equipe, né? O que eles estavam fazendo, a conferência dos serviços, e foi de extrema importância para o meu desenvolvimento. Só que
aquilo é muito genérico, todo mundo tá fazendo aquilo. Todos os estagiários, todos os auxiliares. E eu sempre penso, independente de onde eu esteja, qual seja o meu cargo, qual seja a minha remuneração, o que eu tenho na minha mente é o que eu posso fazer de melhor agora para que eu possa me destacar, para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar. Não é você querer se sobressair a todo tempo, não é essa a linha da ideia. É basicamente você, o que eu posso usar de melhor e fazer de melhor e agregar, o que as pessoas estão ali, ó, seguindo a mesma linha e eu posso pensar fora da caixa para fazer aquilo de uma forma, uma visão de fora, uma coisa diferente. Então, assim, a mulher, né, ela já acaba sendo um pouquinho mais detalhista, não generalizando, né, mas assim, a gente acaba tendo uma delicadeza com algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer algumas anotações, eu faço umas anotações, marca-textos, né? Mais organizados. Tem muitos homens que também. Só que assim, vamos falar assim de. Que é muito difícil, né? Falar essas coisas. Tem muitas pessoas que falam, não tem nada a ver. Mas assim, é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que a mulher. E eu já vi isso no âmbito profissional. Eu quero que contrate uma mulher, porque mulher é mais isso, isso e aquilo. Então eu já vi isso, né? Então eu posso compartilhar que isso é sim uma posição que algumas pessoas enxergam. Então, o que eu fiz? Beleza, eu tô com várias pessoas aqui, né? Vários homens, várias mulheres também, mas independente de gênero, independente de qualquer coisa, em nenhum momento eu sou inferior ou melhor que ninguém. Então eu tenho que tirar essa limitância, né, da minha mente também. Tem um rapaz lá que está estagiando, ele já está um passo à frente? Não sei, talvez por conta de ser obra, né, às vezes demanda um pouco mais de esforço, às vezes precisa carregar alguma coisa. Então eu sempre me coloquei à frente, mostrando que isso não seria um problema para mim. Tanto que eu já levei broncas por estar carregando cuba de uma rua para outra, que era uma obra de frente para outra, carregando cuba porque eu fiz um pedido, né, para uma pessoa da equipe. E assim, se não fez, a gente faz acontecer. Eu ouvi do engenheiro falando assim, você só sai daí quando você sair com as cubas. Eu não ia perder o meu dia todo. O que eu fiz? Peguei as cubas e saí andando. Cheguei quase sem braço, cheguei. Mas eu dei o meu melhor. Mas aí o outro engenheiro pegou e foi gravar. Ao invés de ajudar, foi lá gravar. Falou assim pro outro engenheiro, olha a sua estagiária aqui carregando cuba. Meio que pra dar uma bronca. Claro, tava certo. Mas é porque se fosse um homem, eu acho que eles não falariam isso, sabe? Gravaria e falaria, olha, isso e aquilo. Mas enfim, foi até uma situação que eu ouvi, você é mulher, você não pode carregar. Falei assim, não entendi. Aí eles me posicionaram diferente. Me posicionaram assim, quando eles viram que eu me incomodei um pouco, né, com isso de, você é mulher, você não pode carregar peso. Aí eles mudaram e fez minha visão melhorar também. No sentido assim, você já tem que se considerar uma engenheira. Então, se você pediu e não deu certo, você tem que aprender a contornar isso, gerenciar a situação e fazer com que aconteça. Não que você vá lá e faça, você tem que saber lidar com pessoas, gerenciar equipes, gerenciar tarefas. E aí eu comecei a entender. Então, às vezes, mulheres, às vezes a gente quer dar uma de machão, às vezes a gente quer sair carregando peso, e assim, às vezes isso só vai se desgastar, né? Você vai querer provar uma coisa pra você mesma e às vezes nem é isso, nem é esse o ponto, entendeu? Então tome cuidado com isso. Você tem que se destacar de outras formas. E a forma com que eu me dedico muito e tento me destacar é aqui, ó. Conhecimento é a chave de tudo. É uma coisa que nunca ninguém vai poder tirar de você. E é uma coisa que, assim, se você não sabe, tudo que te falarem é verdade. Você acata, você concorda. Se te falarem que isso aqui é azul e você não saber, você tem que concordar. Entendeu? E isso é a pior coisa que existe.
Então, o fato de você ser mulher na obra, às vezes vai te dar alguns gatilhos para você se submeter a coisas e falar, eu vou tomar a frente, isso, aquilo, mas já avisando, não precisa ser dessa forma. Você pode se destacar de muitas outras formas. E o esforço físico porque eu acho que é o ponto que pega mais, né? A diferença de um homem para uma mulher, talvez, a questão física, ou numa obra, um trabalho mais braçal, né? Mas assim, independente, né? Esse não é o ponto. O esforço físico não é um ponto. Então, o que eu quero colocar assim mais como claro, né? É o que eu fiz. Quando eu me dei conta disso, das atitudes e do meu pensamento, da linha de raciocínio que eu estava tendo, né? Aí o que eu fiz? Falei assim, vou dar o meu melhor sem querer me passar por outra pessoa, uma pessoa que eu não sou. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para outras pessoas, comecei a olhar para os problemas, comecei a olhar para o que eu poderia agregar. Aí você vai para uma outra linha de raciocínio. Não no que eu preciso mostrar, mas o que eu preciso agregar, como eu posso ajudar, como eu posso ser útil, como eu posso fazer a diferença. A sua gentileza, a sua empatia, o seu conhecimento, a sua prontidão, você estar ali, ó, é isso, conte comigo, estou disposta a aprender, isso é a chave, tá? Tendo isso, você consegue tudo. Como assim tudo? Então vamos lá. Eu vi que o pessoal estava com problema para saber onde tinha distribuição de material, tinha que ficar subindo nos andares. Putz, mas e esse pavimento? Esse andar aqui eu não sei o que tem em cada apartamento. Vou ter que entrar nos 8 apartamentos. Então você vê que a pessoa está se esforçando muito fisicamente. Aí o que a gente fez? A gente desenvolveu um painel onde a gente conseguiria, vendo um problema, uma dificuldade, gerenciar aquilo melhor. Então a gente desenvolveu um painel onde a gente conseguiria alimentar assim, controle de materiais. Por exemplo, portas. Na obra a gente vai fazer a instalação de portas, então eu tenho que distribuir todas as portas em cada apartamento antes de vir para instalar. Aí essa distribuição de material, dependendo, ela é manual, sobe a escada com porta. Aí já pensou, você sobe a escada com porta e vai armazenar a porta num lugar que já tem a porta, você tem que remanejar de novo. Então assim, você começa a olhar para as pessoas como pessoas, né? Ter empatia, ter cuidado. Então assim, esse foi o ponto-chave. Então a gente desenvolveu painéis, onde a gente colocava lá... por exemplo, apartamento 101, 102, 103, até o 108, um exemplo. Aí a gente colocava assim, pintava, eram uns quadradinhos, a gente pintava onde já estava abastecido com determinado material, porta, laminado, cerâmica, argamassa. Isso ajudou muito. Então, quando eu chegava, eu já sabia tudo que tinha em cada apartamento, apenas de eu olhar no hall de entrada. E isso demandava muito menos esforço. Ok, que mais? Aonde eu teria, cada apartamento é um kit acabamento diferente. Então a pessoa que subia com o peso na mão, olhava lá, já sabia diretamente para onde ela tinha que levar. E isso assim é você trabalhar de uma forma humanizada, né? Então a mulher, ela sempre, eu acho que a gente quer provar pra gente mesmo, né? Que a gente consegue, que a gente pode carregar peso mais do que o nosso peso. Mas assim, não precisa de nada disso, né? Tem muitas diferenças, sim, mas cada um com seus pontos positivos, seus pontos negativos, né? Eu acho que algumas pessoas tratam, né, com algumas diferenças, mas a partir do momento que você começa a mostrar que você tem vontade, que você tem conhecimento, aquilo você começa a se destacar por si só. E isso eu falo por essa experiência própria. Aí o gestor chegou na obra, aí tá lá um painel, tudo bem gerenciado, bem organizado, aonde tá o que tá abastecido, o que não tá. Eu preciso falar alguma coisa? Não. Aí ele pergunta pro engenheiro, quem tá cuidando aqui dessa torre? A Bianca está cuidando da torre. Pronto, ele já sabe tudo o que eu fiz.
E uma dica, vou colocar aqui uma dica que nem tem nada a ver com o vídeo. Gestão à vista. Gestão à vista é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer na sua vida, no seu trabalho, independente de que área que você trabalha. Porque é uma coisa que você gerencia, você se organiza, que qualquer um que chegar vai ver. Então isso é excelente, né? Mas voltando ao foco do vídeo, como é ser mulher na obra? Assim, falando pelo lado de machismo, de você ter que ter um cuidado com a calça que você vai, a blusa que você vai, a maquiagem que você vai, talvez você ser gentil demais atrapalhe. É assim, tipo, não me interpretem mal, mas não que você tenha que ser arrogante, mas às vezes as pessoas interpretam um sorriso, interpretam uma gentileza, uma atenção a mais que você dá de uma forma diferente. Por isso está o seu posicionamento, você saber se posicionar, falar sobre conteúdos do trabalho, falar, assim, as pessoas vão entrar na margem que você der, isso é fato. Mas tem pessoas que acabam ultrapassando essas margens. Aí é o momento de você falar, ó, que é isso? E aí você se posiciona. Então, assim, a mulher, eu acho que ela tem que ter um cuidado maior, sim, em ambientes mais masculinos, porque a gente não sabe quem tá ali, né? Então, eu acho que sim, tem que ter um cuidado maior, mas não vejo como algo assim, não faça. Não, nada disso. Pelo contrário, eu fui muito bem recebida por todas as pessoas que eu trabalhei em obra. Principalmente os pedreiros, essas pessoas assim, mais de linha de frente. Talvez quem a gente menos espera, que é lá o mais requinte, talvez é o que dá mais como que a gente fala? A desejar. Entendeu? A gente deixa mais a desejar do que uma pessoa que talvez não tenha tido um estudo, ou talvez não tinha tido um exemplo melhor familiar. Assim, a gente não sabe, entendeu? Mas eu fui muito bem respeitada em todos os sentidos. Profissional, pessoal, de você chegar lá. Por exemplo, por que eu digo isso? Porque assim, um pedreiro de mais idade, por exemplo, ele tem anos de experiência em obra. Ele tem muita experiência em obra no que ele está fazendo. Às vezes ele tem mais experiência do que algum engenheiro que acabou de assumir uma obra aí e está pisando na obra pela primeira vez. Então, às vezes, você corrigir um pedreiro, às vezes você corrigir uma execução errada de serviço, ou você aconselhar, ou você tentar gerenciar melhor, mandar, eu não colocaria como mandar, mas você tem uma autoridade diferente na sua posição, né? Quando você é da equipe de engenharia e a equipe de ponta tem uma diferença de autoridade, você está gerenciando a execução daquelas pessoas. Então, tem momentos que você precisa corrigir, tem momentos que você precisa orientar, tem momentos que você precisa dar um treinamento. Então, pega aquele... Como que eu vou corrigir uma pessoa que está há 25 anos na obra e eu acabei de pisar aqui na obra? Não tem problema. E essas pessoas me receberam, pelo contrário, de forma muito, muito maravilhosa. Olha, Dona Bia, Dona Bianca, minha engenheira, era muito assim de família mesmo, de respeito, de respeitar a autoridade, de respeitar a voz, o posicionamento, como que a senhora quer que faça, o que a senhora acha que é melhor. É isso que eu escuto, de um senhor de idade chegar e falar pra mim, de senhor de idade mesmo. Tem muitas pessoas de diversas idades na obra, claro, mas eu já vi um senhor de idade que eu falo assim, às vezes a gente fica até meio assim, olha o esforço que aquela pessoa de idade está fazendo. Porque tem pessoas que trabalham muitos anos na obra e tá ali para sustentar a família e tem uma idade mais avançada, aí vai dar sua empatia, né? Remanejar uma atividade, aquela coisa. Mas assim, só pra voltar assim a linha de raciocínio, é um respeito gigantesco que eu tive. Então, assim, não tenha medo. Se você estiver nessa posição, olha, eu vou entrar aí pra essa profissão, ou vou começar um estágio agora, vou entrar na obra, como que eu vou corrigir um pedreiro que tá lá há muito tempo?
ele vai te respeitar, né? Não sei, não vamos generalizar, mas assim, são pessoas maravilhosas. São pessoas maravilhosas. E eu fui muito bem respeitada. Eu tinha eu tava, quando eu comecei, né? Foi bem no comecinho mesmo, eu não tinha muita habilidade de subir em máquina, essas coisas, né? E era terra ali, terra mesmo. E aí eu não conseguia, não sei, né? A perninha não alcançava a máquina e eu precisava subir na máquina para conferir, né, as batidas, conferir tudo certinho. E aí eles fizeram o quê? Colocaram um monte de terra pra mim. Todo mundo se juntou, colocou um montinho de terra assim, pra que eu conseguisse subir na máquina. Então assim, eles têm maior consideração, sabe? Você pensa que não, mas levam muito, muito, muito pro coração. E eles, de tipo assim, você dá um bom dia, você dá uma boa tarde, você dá uma boa noite, você, oi, tudo bem? Como você tá? Nossa, tem gente que se você não fala, nossa, a dona Bia deve estar chateada comigo, que isso, que aquilo. Então, assim, é uma consideração gigantesca. Então, se esse é o seu medo, não tenha medo. Mas saiba se posicionar se em algum momento alguém invadir uma margem que você não deu, né? Saiba se posicionar dessa forma. Mas, como é ser mulher na obra? É maravilhoso. É maravilhoso. É você ter voz, é você ter autoridade, é você ser reconhecida, é você saber falar assim, cheguei aonde muitas pessoas não chegariam, cheguei aonde muitas pessoas têm medo de chegar. Ter um orgulho mesmo da trajetória, sabe? Não é fácil, não é fácil. A gente passa por muitos medos, a gente passa por insegurança, a gente fica horas em frente ao espelho falando assim, agora, acho que não dá pra ir com essa roupa, acho que não vai ficar legal, no começo assim, né? Mas, olha, sinceramente, eu só tenho coisas boas pra falar. Eu passei por coisas desagradáveis sim, e acho que a gente não pode deixar isso de fora. Mas, eu não acho que a gente tenha que dar essa credibilidade para as coisas ruins da nossa vida. Acho que a gente tem que dar credibilidade para todas as pessoas maravilhosas que entraram na minha vida. Então eu acho que esse é o foco que eu quero passar para vocês. Saibam se posicionar, saibam dar limites, saibam ser gratos às pessoas que te tratam assim, ó, com muito carinho e de braços abertos. Então, é mais isso, não tenha medo. Se você é mulher, tá entrando na obra, não tenha medo, porque é uma família, é uma segunda casa. É uma segunda casa, sem dúvidas. E é isso, eu acho que não tem muito. Tem muito, tem muito a falar, mas eu acho que para esse vídeo também não ficar muito longo, acho que a gente pode terminar por aqui. E eu vou aproveitar para gravar mais vídeos para vocês sobre os próximos tópicos que vocês colocaram. Eu deixei uma enquete no Instagram com todos os vídeos que vocês me pediram, né, pra gente classificar em prioridades o que eu poderia gravar, então isso foi bem legal, porque eu tô com uma lista de vídeos aqui que eu preciso fazer e tem me motivado bastante, e falar sobre isso é muito gratificante pra mim. E se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve no canal, ajuda muito a compartilhar com outras pessoas e curte. O YouTube entende que esse vídeo é bem legal, é interessante e vai aí mostrando para mais pessoas. Então é isso, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa aqui nos comentários, se você já passou por alguma coisa diferente na obra, se você já foi acolhido na obra, é isso, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.